Dando continuidade aqui aos nossos vídeos, nós hoje vamos falar do karma de Aquário. Então, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Dando seguimento, sempre lembrando que isso aí são só tendências. Mas eu queria explicar uma coisinha antes da gente continuar, que é o seguinte. O signo de Aquário é complicado. E como vocês podem perceber, à medida que os signos vão subindo, que a gente chama de signos de longa ascensão, que são os mais altos, a complexidade deles também vai. Mas existe um motivo para isso. Teoricamente, mas é só teoricamente, os signos mais altos seriam naturalmente os signos mais evoluídos. Mas quanto maior a evolução, maior a responsabilidade com o lado positivo de cada signo. Então, normalmente os signos altos passam por testes muito mais rígidos. Só que na prática isso não acontece com facilidade, né? E de modo que aumenta também o lado sombrio de cada um deles. Outra coisa que eu já observei é que cada signo carrega um bocadinho do signo anterior. Assim, quando a gente chega em Peixes, por exemplo, a gente encontra um pouquinho de todos os outros 11 signos. E não pode deixar de ser assim, porque em todo o mapa astral a gente tem um pouquinho de cada signo, porque todo mundo tem no seu mapa um Sol, uma Lua, um Mercúrio. Então, nós temos os regentes de todos os outros signos. Então, quando chega no último, né, esse pouquinho se tornou um pocão, né? Então, vamos em frente aqui e vamos falar no karma de Aquário. Bem, os aquarianos vieram a esse mundo para serem os doadores universais e incondicionais. Eles vieram com o desafio de realizar algo em nome da fraternidade humana, não é pouca porcaria não. Alguns vieram por escolha e por acordo antes de nascer. Lá em cima eles já fizeram esse acordo. E outros, também por escolha, vieram até sem o direito de ter uma vida pessoal regular. Então existe, assim, em muitos aquarianos, uma coisa de solidão, porque eles se deram essa missão que não é nada fácil de carregar. E o grande karma desse signo se refere a vidas anteriores centradas num individualismo gigantesco. Nada, ninguém foi capaz de tirar essas pessoas de um padrão de vida considerado assim normal. Eles não tiveram uma vida normal. Eles sempre foram extremamente diferentes e excêntricos. Podem ter sido pessoas que viveram de uma forma completamente egocêntrica, mas muito egocêntricas. Miseráveis mesmo em termos de solidariedade, não se importando com ninguém nem com nada. Provavelmente tiveram várias oportunidades de ajudar a fazer algo em benefício da humanidade, mas escolheram outro caminho, às vezes até por excesso de rebeldia. O senso de liberdade individual foi maior do que qualquer outra coisa. Pessoa que nunca se comprometeu com nada e com ninguém, não se comprometeu com os relacionamentos sociais. Talvez assim uma vida pulando de galho em galho, né, sempre olhando para as vantagens que ele poderia obter de cada uma dessas situações que eles passavam. Podem também terem sido grandes líderes de movimentos revolucionários, mas eles não souberam guiar as pessoas. E eles mesmos, né, aquelas pessoas que eles mesmos conquistaram, né, porque ele não ouvia a opinião de ninguém. Teimosia e convicção e ponto final, é o que eu acho e vamos seguindo em frente.
e com isso eles acabaram enfiando os pés pelas mãos e fugiram das consequências, deixando os outros na fogueira. Eles podem ter usado aquele lema: deixa o circo pegar fogo para ver como é que fica. Família, nem pensar, filhos, pais, irmãos, maridos, esposas, menos ainda. Essas pessoas significavam um entrave na vida deles, um aborrecimento, um fardo. É por isso que às vezes eles voltam realmente com uma vida absolutamente dedicada ao serviço social, aos outros, menos a eles mesmos. Se envolveram com todo tipo, com certeza, com todo tipo de pessoas mal intencionadas. Eles podem ter sido chefes de quadrilha, podem ter feito tudo isso de forma assim também isolada ou individual, quer dizer, simplesmente eles sozinhos, para não ter que dividir lucros. Pode ter acontecido pirataria, pilhagem, aqueles eternos fugitivos da lei. Se eles chegaram a ter cargo alto junto a alguma entidade de classe, por exemplo, partidos políticos, organizações sociais, ordens fraternas, eles foram para lá só visando o lucro e não souberam dividir um centavo com ninguém. Muito mais sovina do que os capricornianos, por incrível que pareça. Segundo a minha professora de astrologia, o aquariano, quando dá para ser pão duro, ele é miserável. Também podemos encaixar aí no passado desses aquarianos os gênios incompreendidos, meio amalucados, aquelas invenções muito à frente da época deles, né? Tipo assim, Da Vinci, né? Que já tinha feito o esboço de helicóptero, essas coisas todas, mas sem normas de segurança, evidentemente, e tecnologia, porque não tinha na época. Mas eles passaram, por conta disso, por muitos fracassos. E alguns não puderam suportar esses fracassos e até se suicidaram. Um dos exemplos disso foi Santos Dumont. Né? O nosso querido Santos Dumont se suicidou, dizem, conta a história dele, que ele viu a invenção dele ser usada na guerra e ele não aguentou e se suicidou. Bem, quem já leu as revistas em quadrinhos da Disney, de muito tempo atrás, deve lembrar do professor Pardal, que era eu acho que era eu não sei se era do Pato Donald ou da outra revistinha, não era o Mickey, não, era Pato Donald, Tio Patinhas, que tinha sempre assim boas intenções, umas invenções que nunca davam certo. Isso é o aquariano de antigamente. Outra hipótese foi de pessoas que fizeram da vida assim, uma suruba coletiva. Viviam na esbórnia, predominou o corpo físico e por conta disso o corpo foi deteriorando aos pouquinhos, até o final da vida. E isso é um outro tipo de suicídio involuntário. Né? Eles abusaram tanto do próprio corpo, da própria energia, não dando assim, como é que se diz, sem nenhum respeito ao corpo físico, né? Que tiveram uma grande surpresa quando desencarnaram e chegaram lá em cima e disseram que ele tinha se suicidado. E como eu me suicidei? Não, se suicidou, porque isso é um tipo de suicídio. Algumas dessas situações podem ter sido vividas com pessoas até de alta sociedade, mas não necessariamente, tá? Quer dizer, eles podem ter se envolvido nessas esbórnias, talvez até nas cortes, né? Nos palácios, essas coisas todas, mas não necessariamente, viu? Em matéria de evolução espiritual, eles podem ter sido os organizadores de seitas não convencionais, com ideias muito avançadas sempre para a época, mas que não foram bem aceitas nem compreendidas pela sociedade da época. Por conta disso, eles podem ter sido presos
condenados, julgados como loucos e terminaram a vida apodrecendo nos porões do Estado. E aí contraindo todo tipo de doença, inclusive as doenças mentais. Um verdadeiro reduto de proscritos. Eles podem ter terminado a vida exatamente lá, né? Nesses lugares onde eles jogavam os loucos, porque as pessoas que não eram aceitas eram consideradas loucos, né? Até bem recentemente, na nossa história contemporânea, nós temos exemplos disso. Não vou nem citar qual é o país, mas temos exemplos disso sim. As memórias desses episódios todos de sofrimento, de sucessivos fracassos, certamente retornam, junto com um imenso sentimento de culpa por ter jogado tantas oportunidades fora, de não ter feito algo relevante quando poderiam ter feito pela humanidade. Isso volta com eles. Por isso é que eu acredito que a hipocondria e fobias façam mais parte do signo de Aquário do que do Touro. Porque as memórias guardadas no inconsciente do aquariano são bem mais elevadas. E se um dia, o meu conselho aos aquarianos, se um dia a solidão bater na porta, eles têm que se lembrar que eles são os melhores amigos do zodíaco e que, portanto, os amigos vão sempre socorrer. Eles podem não ter família, eles podem ter optado a não ter filhos, eles podem ter optado a não ter mulher ou marido, não importa, eles continuam com a independência deles, mas os amigos eles souberam juntar junto deles. Eles souberam agregar amigos e esses amigos vão sempre socorrer. Porque o aquariano tem uma conexão direta com a verdade cósmica. Por isso eles precisam sempre cuidar dos 4 corpos igualmente, o espiritual, o mental, o físico, o emocional. Principalmente o emocional, que eles não sabem lidar. Então, quem fica reprimindo muitas emoções, acaba dodói. O grande aprendizado desse signo é exatamente ele conseguir equilibrar a vida pessoal da vida coletiva. Eles não podem ser só doadores, né? E não podem ser só receptores. Então, resumidamente, entre esse doar e se achar merecedor de receber, eles têm que achar o meio do caminho para poder viver uma vida bem mais tranquila, com bem menos doenças, bem menos fobias e apagando essas memórias do passado que já passou. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O próximo a gente vai falar dos piscianos, dos peixinhos queridos. Se vocês gostaram, assine meu canal, ative esse sinetinha, compartilhem, comentem, que é muito importante, e deem um like aí, por favor. Até a próxima. Tchau.